Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante numa tecnologia que, literalmente, revolucionou a forma como os softwares são implantados e escalados no mundo todo. Esta nossa exploração se baseia nos conceitos acadêmicos de sistemas distribuídos, focando especificamente na aula sobre containerização do professor Ronaldo Gonçalves de Oliveira. Preparar uma infraestrutura que seja ágil e, ao mesmo tempo, resistente a falhas é um dos maiores desafios da TI moderna. E é exatamente aí que os containers roubam a cena. Vamos entender o porquê de tudo isso agora mesmo. A nossa agenda de hoje é super direta. Vamos passar por 4 tópicos. Primeiro, a definição de containerização. Depois, as suas principais características. Na sequência, o papel dessa tecnologia nos sistemas distribuídos e, para fechar, a orquestração de containers. Vamos lá? Seção 1. A definição de containerização. Afinal, o que são esses famosos containers na prática? Bom, a definição técnica é simplesmente genial. A containerização é uma tecnologia que permite que uma aplicação rode num ambiente virtual totalmente isolado e independente. Pensa nisso como um pacote perfeitamente fechado. A aplicação tem ali dentro desse pacote absolutamente tudo que ela precisa para rodar. Bibliotecas, dependências, arquivos de configuração, tudo junto. E a grande sacada dessa abordagem é resolver de vez aquele pesadelo clássico do desenvolvimento de software. Sabe aquela velha desculpa? Ah, mas no meu computador funcionou. Pois é, como a gente cria um ambiente emulado e empacotado junto com o código, a aplicação vai rodar exatamente do mesmo jeito em qualquer lugar. E o melhor, sem precisar instalar um sistema operacional inteiro e dedicado para cada ambiente novo. Se a gente comparar isso com a arquitetura tradicional, a diferença de eficiência é brutal. No modelo clássico das máquinas virtuais, a gente precisa de um hypervisor bem pesado e é obrigatório instalar um sistema operacional completo para cada aplicação virtualizada. É robusto? Claro que é, mas consome recursos demais. Já a arquitetura de containers simplesmente descarta esse sistema operacional extra e o hypervisor. No lugar deles entra o que a gente chama de Container Engine, como o famosíssimo Docker. Essa camada inteligente faz com que os containers compartilhem o sistema operacional da máquina onde estão rodando. O resultado é uma estrutura infinitamente mais enxuta. Seção 2. Características de containerização. Aqui, a palavra de ordem é eficiência. Então, o grande diferencial em relação às máquinas virtuais é justamente essa eficiência incomparável. Por ser uma arquitetura tão leve, o consumo de memória RAM e de processamento despenca. Na prática, isso significa que dá para rodar muito mais aplicações no mesmo hardware. Além disso, a gente ganha um baixo acoplamento, o que permite que cada pedaço do sistema funcione de forma independente. E como o container é um pacote padronizado, migrar essas aplicações de um servidor para outro, ou até mesmo trocar de provedor de nuvem, vira uma tarefa super fluida e sem dor de cabeça. E tem um detalhe de bastidores que é fascinante para quem gosta da parte mais técnica. Pegando os containers Linux como exemplo, os chamados LXC, o grande segredo por trás de toda essa leveza é que eles operam compartilhando o próprio kernel, o núcleo da máquina hospedeira. Ou seja, mesmo que a equipe de desenvolvimento coloque bibliotecas ou ferramentas específicas dentro do container para rodar um app, o coração do sistema que está trabalhando lá no fundo ainda é o da máquina principal. Isso economiza uma quantidade absurda de recursos de processamento. Avançando para a seção 3, a containerização em sistemas distribuídos. É aqui que os microserviços entram no palco. Essa dinâmica mostra muito bem como o design de software evoluiu. Historicamente, a gente usava a arquitetura monolítica. Era um bloco só, onde tudo, do banco de dados até a tela do usuário, era super dependente um do outro. O perigo disso, se uma única parte desse bloco desse problema, o sistema inteiro podia cair. É um risco enorme. Em total contraste com isso, a gente tem um modelo de microservícios. O sistema é quebrado em vários pedacinhos independentes com baixíssimo acoplamento. Se o sistema de login falhar, por exemplo, o resto do site continua funcionando normalmente. É por isso que os sistemas modernos dependem tanto dos containers. Como cada microserviço vive no seu próprio container isolado, a escalabilidade que a gente consegue alcançar é simplesmente fantástica. Mas, claro, quebrar o sistema em dezenas ou até centenas de pedacinhos traz um outro desafio. Imagina uma grande empresa rodando tudo isso ao mesmo tempo. Surge uma pergunta crítica. Como é que a gente consegue gerenciar centenas de microserviços simultaneamente, sem perder o controle e mantendo tudo no ar? E a resposta para essa pergunta nos leva à seção 4, a orquestração de containers, a grande ferramenta para domar essa complexidade. A orquestração resolve esse problema usando ferramentas dedicadas, como o famoso Kubernetes ou o Docker Swarm.
O papel delas é pura e simples automação. Elas criam, gerenciam, escalam e removem os containers sozinhos, conforme a demanda vai mudando. Pensa numa orquestra sinfônica de verdade. Você tem ali dezenas de músicos incrivelmente talentosos, que seriam os nossos containers. Mas para que todos eles toquem juntos e a música saia perfeita, em vez de virar uma bagunça sonora, a gente precisa de um maestro ali na frente, coordenando o ritmo e a entrada de cada um. A ferramenta de orquestração é exatamente isso, o nosso maestro digital. E como esse maestro trabalha na prática? Um cluster de orquestração tem uma hierarquia muito clara. A gente tem o nó-mestre, ou manager, que é o cérebro da operação. Ele recebe os pedidos e toma as decisões. Ligados a ele ficam os nós escravos, os workers. São eles que pegam no pesado e rodam as aplicações de fato. E a sacada mais brilhante dessa estrutura é a resiliência. Se um desses nós escravos falhar e cair, o nó-mestre percebe isso no mesmo segundo e automaticamente já levanta uma nova cópia do container num outro nó que esteja saudável. Isso garante o que a gente chama de alta disponibilidade e um balanceamento de carga simplesmente impecável. Trazendo tudo isso para o mundo dos negócios, especialmente para sistemas pesados e fundamentais para uma empresa, como um grande ERP, as vantagens são reais e imediatas. Com a orquestração, a equipe consegue fazer implantações e atualizações de novas versões de forma totalmente automatizada, muitas vezes sem nem precisar tirar o serviço do ar. A escalabilidade é altíssima porque a carga é distribuída de forma inteligente por várias máquinas físicas e, no fim das contas, a empresa garante que está tirando o máximo de performance possível daquele hardware, reduzindo muito os custos estruturais. Para fechar nossa exploração de hoje, fica uma provocação super importante sobre o futuro. Com todas essas vantagens imensas de desempenho, economia e resiliência que a gente viu aqui e que o mercado já abraçou em peso, fica a pergunta: a infraestrutura tecnológica que vocês utilizam hoje está verdadeiramente preparada para a era dos containers? É algo para se pensar muito a sério. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise estruturada e até a nossa próxima exploração.